Olá, meus queridos. Todos os anos, milhares de mulheres morrem em decorrência da prática do aborto clandestino. Esse argumento ele é amplamente utilizado aí nos debates sobre aborto, apesar da sua notável falta de comprovação. Em 2005, por exemplo, durante um debate no auditório da Folha de São Paulo, uma das debatedoras, que é conhecida aí por sua atuação na área dos direitos humanos e do direito internacional, ela afirmou que no Brasil ocorre um aborto a cada 2 minutos. Quais foram as fontes citadas por ela? Nenhuma. Como é costume, em muitos dos números que são apresentados aí pelos defensores do aborto. Mas isso parece que não é relevante, porque, afinal, esse tipo de argumento ele não se preocupa com a verdade, mas ele quer sim apelar para a consciência do ouvinte, fazendo ele se sentir mal ao ouvir que milhares de mulheres, geralmente descritas como mulheres negras e pobres, estão morrendo simplesmente por não terem acesso a um atendimento humanizado e descriminalizado em relação ao aborto. Assim, o Estado, então, ao criminalizar o aborto, estaria empurrando mulheres vulneráveis para a clandestinidade e expondo suas vidas ao risco de morte. Mas será que isso é verdade? Esses números assustadores, eles podem realmente ser usados como provas para a descriminalização do aborto? E é sobre isso que o nosso vídeo de hoje vai falar. Para entender essa questão, nós precisamos considerar as duas estimativas amplamente divulgadas aí pela mídia sobre os números de abortos clandestinos no Brasil. A primeira delas vem do Instituto Guttmacher, que é uma organização que desde 1968 vem promovendo aí a cultura do aborto no mundo e que estimou que no Brasil haja cerca de 1 milhão de abortos anuais. A segunda estimativa vem de Débora Diniz, uma pesquisadora que também é conhecida por sua defesa na causa pró-aborto no Brasil, e que estimou que existem cerca de 500 mil abortos clandestinos por ano em solo brasileiro. Então, embora essas duas estimativas sejam bastante divergentes, algo que já deveria, por si só, despertar suspeitas em qualquer pessoa atenta, ambas são amplamente apresentadas como estatísticas cientificamente respeitáveis pelos círculos debatedores aí do aborto no Brasil. Naturalmente, o número mais alarmante, esse de 1 milhão de abortos por ano, é o mais expandido, o que mais é falado aí pela mídia, e frequentemente ele é mencionado nos debates no STF e também em documentos aí do Ministério da Saúde. E é a partir desses números, dessas estimativas, que surge essa narrativa de que milhares de mulheres, então, morrem todos os anos em decorrência de abortos clandestinos. Na verdade, esse argumento ele serviria perfeitamente para fortalecer a nossa posição pró-vida e anti-aborto, e não o contrário. Afinal, se o aborto traz tantos riscos, o melhor então seria não realizá-lo. Mas sabe, é essencial que nós compreendamos aí a origem desses números, E a pergunta que precisa ser feita é: a fonte desses dados que afirmam que milhares de mulheres morrem todos os anos aí devido a abortos clandestinos no Brasil, é confiável? É uma fonte científica? E querido, eu acho que você vai ficar assustado ao saber que existe praticamente um único método para se estimar abortos clandestinos no Brasil e no mundo, com base aí nas estatísticas sobre aborto. E esse método ele é conhecido como método AICM, é uma sigla em inglês para algo que em português seria como método de complicação indireta de aborto. E esse método AICM, ele serve de base para os principais estudos aí sobre abortos clandestinos ao redor do mundo. Às vezes, ele também é chamado de método AGI, isso em referência à sua fonte financiadora, que é o Alan Guttmacher Institute, um instituto que ele foi fundado aí dentro da estrutura corporativa da Planned Parenthood Federation of America, que é uma das maiores redes de clínicas de aborto do mundo. Depois ela se desvencilhou, pegou tão mal que ela saiu aí da estrutura da Planned Parenthood. Mas
O instituto ele leva o nome de Alan Frank Guttmacher, que é um ex-membro, né, da Sociedade Americana de Eugenia, para você ter uma ideia. E, além disso, também, dentro do quadro de financiadores, né, do Instituto Guttmacher, estão aí os mais ferrenhos promotores de aborto do mundo. Você tem a Fundação Ford, Fundação Bill e Melinda Gates. Dá uma pesquisa no Google que você encontra aí esses financiadores. E isso já deveria nos levar a adotar uma visão crítica, né, sobre esses números. Porque analisar números do Instituto Guttmacher seria algo como analisar documentos que falam dos benefícios do consumo de refrigerantes com dados obtidos por um instituto da Coca-Cola. Então, o conflito de interesses ele é evidente e ele não deve ser ignorado, subestimado nesse caso. Bom, mas um artigo em 2012, publicado pela revista acadêmica mexicana de ginecologia e obstetrícia, ele faz uma crítica contundente aí a esses dados obtidos pelo uso do método AICM. O artigo ele aponta, por exemplo, que as estimativas do aborto clandestino em diversos países da América Latina, como Argentina, Brasil, Chile, México, Peru, Guatemala, República Dominicana, esses dados, essas estimativas foram infladas de 11 a 27 vezes. No Brasil, o número de abortos clandestinos foi superestimado em 20,2 vezes o número real. Para você ter uma ideia, após alguns meses do impacto, né? Após alguns meses depois dessa publicação, os principais responsáveis, né, os pesquisadores responsáveis pelo método AICM, chegaram a responder o artigo. Mas o fato é que eles não esclareceram as críticas que foram levantadas. Se limitaram aí a invocar um argumento de autoridade, dizendo que o método AICM tem amplo respaldo, né, sendo publicado em várias revistas científicas e também respaldado pela OMS. No entanto, o que se nota é que muitas das revistas que publicam, né, o método AICM, eles têm vínculos, né, com o Instituto Guttmacher, o que compromete a imparcialidade aí desses dados. E além disso, a OMS não deveria ser padrão, porque a OMS é conhecida por ter um forte viés pro aborto. Então esses argumentos de autoridade, eles na verdade vieram para reforçar a ideia de que esses números não são confiáveis e servem apenas para sustentar uma posição ideológica, carecendo aí urgentemente, né, de uma revisão isenta. Mas olha só, um exemplo fático. No México, um estudo usou esse método AICM e estimou que no ano de 2006 ocorreriam entre 137 mil a 194 mil abortos clandestinos somente na Cidade do México, em 2006. Após a legalização do aborto na Cidade do México, em 2007, o primeiro ano do aborto legal registrou apenas 16 mil procedimentos. Então veja, usando o método, a estimativa era que entre 137 mil a 194 mil no ano anterior. Legaliza-se o aborto, quantos procedimentos são registrados? 16 mil. Olha o quanto esses números, né, estavam... Esse resultado ele expõe mesmo o fracasso dessas estimativas. O número total de abortos legais no México, ele só atingiu o patamar projetado pelos pesquisadores depois de uma década. Entre 2007 e 2017, ocorreram 176 mil abortos acumulados. Mas veja bem, a previsão original era que esse volume de abortos aconteciam apenas em um ano. Outro caso, que talvez seja emblemático, é o caso da Argentina. Usando o método AICM, estimava-se que o país ele registrava 440 mil abortos anuais. No entanto, apenas 30 mil procedimentos foram contabilizados aí nos primeiros 11 anos e meio depois da legalização. Ora, o que aconteceu com as outras 410 mil pessoas? Será que simplesmente elas desistiram de abortar porque o procedimento se tornou legal? E é claro que não. Isso mostra para nós, isso deixa claro
que a estimativa original da quantidade de abortos clandestinos estava amplamente superestimada e estava sendo usado, na verdade, como uma propaganda para promover a causa abortista. A legalização do aborto na Argentina, queridos, ela foi justificada com base na narrativa de que eles aconteciam em larga escala. Então, esse caso recente, ele fortalece a nossa causa e ele serve de alerta para a necessidade de que nós devemos avaliar esses números sempre com cautela, pois eles têm viés e eles podem estar sendo tomados como base confiável para decisões políticas, mas ele não é confiável. E olha, e não se pode presumir também que a PNA, né, a Pesquisa Nacional do Aborto, que é a da Débora Diniz, esteja também isento das ingerências ou dos conflitos de interesses aí. Não só por usar o mesmo método, eles também usam o método da ICM, mas especialmente considerando aí o envolvimento da Débora Diniz, que é a principal pesquisadora do PNA, com a causa abortista. Olha, o Dr. Bernard Nathanson, ele fez algumas revelações sobre números de aborto no seu livro América que Aborta, e é chocante, porque ele afirma que ele sabia que aqueles números eram falsos, e mesmo assim, quando ele estava na Liga Americana de Aborto, ele sabia que os números que eles falavam eram falsos, mas eles precisavam daqueles números. Aqueles números eram úteis para que o caso deles fossem aceitos. Então ele diz, né, que não se preocupava com isso, porque a moralidade dele estava inclinada simplesmente em derrubar as leis a qualquer custo que fosse. A verdade, queridos, é que não existem dados confiáveis sobre números de abortos clandestinos ou mortes resultantes de abortos clandestinos. Legalizar o aborto sem certezas é um risco perigoso e insensato. Mudanças legais, principalmente mudanças tão significativas, elas não podem ser baseadas em suposições. Decisões de tamanha gravidade, de tamanha magnitude, exigem responsabilidades e prudência. O custo de estar errado num caso desse é irreparável. Quantas vezes, queridos, as estatísticas de aborto clandestinos, elas são repetidas por políticos, por médicos, por juristas, artistas, e repetidos sem prova nenhuma. E de tanto serem repetidos, eles acabam se transformando aí, né, em um dado cientificamente incontestável. Mas o fato é que não existem dados oficiais que confirmem o número de abortos ilegais realizados no Brasil. Uma vez que, se existisse esse número, se eles fossem conhecidos, cada um desses casos resultaria num processo criminal. Como essas práticas clandestinas elas não são reportadas, qualquer estimativa carece de credibilidade científica. Queridos, a ideia de que a legalização do aborto é uma solução para reduzir as lesões e mortes em procedimentos clandestinos, ela precisa ser analisada mais de perto. Veja bem, olha a consciência da coisa. Defender que se legalize o aborto para que ninguém sofra lesões ou morra em um procedimento abortivo é como defender a legalização do roubo a banco para que ninguém se machuque durante assaltos a bancos. Então, em um procedimento de aborto, seja ele legal ou ilegal, não existe aborto legal, né? Mas seja como for, em um processo de aborto, pelo menos uma pessoa sempre morre. Esse é o fato. Então essa comparação, ela precisa nos fazer refletir que o simples fato de algo ocorrer não confere legitimidade ou moralidade para a prática. Ainda que fossem essa quantidade incrível de abortos clandestinos, né, se existissem realmente esse número imenso de abortos clandestinos, isso não é a resposta para isso, não seria legalizar o ato, porque a morte sempre aconteceria. Mas ao invés disso, o necessário era que se investisse em fiscalização, em oferecer atendimento especializado aos gestantes que enfrentam situações difíceis. A verdadeira redução de mortes e complicações relacionadas ao aborto não vai ser resolvida, não vai ser alcançada
por meio de um serviço mais higienizado, mais humanizado. Não, mas ele vai ser resolvido quando houver cuidado integral à saúde das mulheres, oferecendo realmente um suporte físico, emocional adequado. Legalizar algo apenas porque falhas acontecem em sua forma ilegal é uma solução simplista, perigosa, boba. Nós precisamos mesmo pensar além da legalização, focar realmente em políticas públicas que realmente preservem a vida e o bem-estar tanto da mãe quanto do nascituro. Qualquer outra solução que não seja isso é tentar enganar. E olha, não se deixe enganar pelos números falsos que são publicados por aí.